Nós precisamos tanto do Senhor, precisamos da Tua palavra. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus tinha uma forma de ensinar por meio de comparação e por meio de analogia. Ele contava uma história muito simples, mas tinha um significado espiritual profundo, que inúmeras vezes, se ele não explicasse, ninguém entendia nada. A história era muito simples, mas o significado era muito profundo. Às vezes ele não explicava porque ele não queria que seus inimigos soubessem. Explicava só para os discípulos. Numa certa ocasião, para enfatizar mais uma vez que ele é o único caminho para Deus, não tem outro caminho, ele contou uma história muito simples. Ele disse que tinha um aprisco de ovelhas, um curral de ovelhas, tinha essa porta prendendo as ovelhas lá dentro. O pastor conhecia as ovelhas, conhecia o nome das ovelhas, amava as ovelhas, passava pela porta do curral, chamando as ovelhas, as tirava de lá e as levava para pastagem muito boa. Agora, fora o pastor, tinha os ladrões e os salteadores, que não entravam pela porta, eles entravam no curral de outras maneiras, e como as palavras salteadores e ladrões significa, eram intenções ruins, eram pessoas muito más. Vocês entenderam alguma coisa? Vocês não entenderam. Ninguém entendeu. João 10:6. E Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. A menos que ele explicasse, essa história simples tinha um significado espiritual muito profundo. Ele passou a explicar, já que ninguém pegou na primeira. Verso 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Naquela história tão simples, a porta não era a porta é uma pessoa, a porta é Jesus. Aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador, sairá das suas prisões, as quais não pode sair sozinho. O curral ou aprisco simboliza a prisão. As ovelhas simbolizam as pessoas. As pessoas estão aprisionadas e as pessoas não conseguem sair dessa prisão. Essa é a prisão do pecado, que ninguém consegue sair. Essa é a prisão do medo da morte, que ninguém consegue sair. Quem não conhece Jesus, aparece aquela enfermidade, parece que a hora está chegando, a família apavora, o médico fala para os familiares ir para no hospital, ir para o hospital, o povo está no maior apavoramento, medo da morte. As pessoas têm prisão do pecado, tem a prisão do medo da morte, tem a prisão da falta de conhecimento de Deus, tem a prisão dos vícios, tem a prisão das traumas da vida e também dos vícios e de tantas situações erradas, de atitudes erradas. As pessoas estão aprisionadas. Só que tem um pastor que passa pela porta. Esse pastor conhece as ovelhas. Ele ama as ovelhas, ele conhece por nome, ele vai e tira as ovelhas da prisão. É o único que pode tirar as ovelhas da prisão. É o único que pode perdoar, que pode salvar, que pode abençoar, que pode curar, que pode libertar. É o único que pode fazer isso, ninguém mais pode fazer. Então Jesus, quando começou a explicar o sentido espiritual dessa história tão simples, mas codificada e simbólica, ele deixou claro: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá das suas prisões, encontrará pastagem, a plenitude do que Deus tem para nós, encontrará através da pessoa e da obra de Jesus. Agora Jesus,
ele não seria a porta, presta bem atenção. Ele não foi eternamente a porta, nós temos que entender isso. Ele não foi eternamente a porta. Para ele se tornar a porta, ele se tornou homem. E se ele se tornasse homem, ele ainda não era a porta. Ele tinha que se tornar homem e morrer pelas ovelhas. Se ele não morresse pelas ovelhas, sendo quem ele é, esse ser da Trindade que torna-se homem, homem santo, sem pecado, e se ele não se entrega voluntariamente, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele jamais seria a porta, ele jamais seria o caminho para Deus. Ele é o caminho para Deus, porque ele pode perdoar pecados, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele é o caminho para Deus, porque ele derrotou a morte, o diabo e as trevas. Então ele se tornou a porta, porque ele veio ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele só se tornou a porta porque ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. João 10, 11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Olha, ele falou isso várias vezes, e na certa ocasião ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Numa outra ocasião ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele disse claramente várias vezes que ele podia perdoar e salvar. Ele é a água da vida, o pão da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, e por aí vai. Ele falou várias vezes, mas aqui ele está dizendo que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ainda não está super claro, está implícito, mas não está super claro. Ele poderia ter dado a vida pelas ovelhas por obrigação. Olha, Deus Pai quer que eu desço lá, me torno homem e morra. Faz sem vontade, faz sem amor, não está nem ligando, cumpri minha missão, tchau e bênção, cada um cuida da sua vida. Mas não é assim não. A palavra do Senhor diz que Deus nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo. Ao longo da história, as pessoas estão sempre mais ou menos chutando quando Jesus vai voltar, porque tem hora que dá a impressão que não falta muito tempo, né? Na Primeira Guerra Mundial, o pessoal achou que já era o fim do mundo. Na Segunda Guerra Mundial, tinha inclusive estudos bíblicos, que ali Hitler ia fazer essa aliança de governos, 10 chifres, tira 3, sobra 7, ele é o anticristo. Tinha estudos bíblicos que o fim estava chegando. Então Israel foi fundado em 1948, eu me converti em 1974, lá para 1978, 4 anos de convertido, o meio evangélico estava falando agora vai acabar mesmo, agora vai, porque há um verso de que a figueira, antes da figueira florescer, algo mais ou menos assim, então, antes de passar uma geração, não sei o quê, então Israel tinha sido fundado, uma geração 40 anos, 1978, então, Jesus já estava voltando, 1978, Jesus estava voltando. Depois foi o ano 2000, o bug do milênio, não sei o que, agora é o fim do mundo mesmo. O pessoal está sempre marcando a volta de Jesus e furando, porque ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Estou super feliz que ele não voltou em 1945, que ele não voltou durante a Segunda Guerra Mundial, porque eu nasci em 1960, eu só fui encontrar Jesus em 74. Se ele tivesse voltado, o que seria eu? Nem existia. A palavra do Senhor diz que ele conhece todas as suas ovelhas, antes mesmo delas nascerem. Ele amou as ovelhas, conhece por nome, se tornou homem para morrer por cada uma delas, porque ele sabe quem vai crer nele, ele sabe quem vai recebê-lo. Ele amou, conhece e morreu por cada uma delas, sem que elas nem haviam nascido. Ele amou e morreu por elas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se ele não tivesse dado a sua vida pelas ovelhas, ele não seria a porta. Nós não teríamos um jeito de sermos salvos e passar a eternidade com Deus e conhecer Deus Pai. No ensino de Jesus, ele diz que ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, ele mesmo.
E ele também deixou claro que ninguém jamais viu o Pai, mas ele tinha visto o Pai, porque ele veio de lá. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Na plenitude do reino de Deus, nós conheceremos Deus Pai, e eu não quero especular deste assunto, que eu tenho minhas opiniões imaginativas, não tem importância nenhuma. Nós, na plenitude do reino, nós conheceremos Deus Pai, por causa de Jesus. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Conforme ele foi explicando essa história simples, de significado espiritual bem profundo, cada vez mais fica melhor, porque ele podia conhecer as ovelhas mais ou menos, ele podia conhecer as ovelhas e não amá-las, ele podia conhecer as ovelhas e não se importar, ele podia ter morrido por obrigação, mas ele foi explicando. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Aí ele fez mais uma comparação: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Você sabe como Deus Pai conhece Jesus? Conhecimento pleno. Sabe como Jesus conhece Deus Pai? Conhecimento pleno. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas. É conhecimento pleno. Não tem nada sobre eu e você que Jesus não saiba. Quando você conversar com Deus, você pode falar para Ele assim: estou precisando falar, e eu vou falar nos mínimos detalhes. Você pode falar, eu estou precisando conversar, e eu quero falar nos mínimos detalhes. Mas saiba uma coisa: antes de você falar, Ele já sabe. Agora, depois você falar uma vez, fica repetindo, como deixando implícito que ele não captou, não, porque ele é inteligente. Ele sabe antes de você falar. Se você falou, está falado, ele já entendeu, porque ele conhece as ovelhas com conhecimento pleno. Então, a segunda vez que Jesus fala isso, então ele fala no verso 13, não, ele fala no verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Verso 15: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. A segunda vez que ele falou eu dou a vida pelas ovelhas, ele acrescentou: mas eu as conheço plenamente. Na história ele disse: eu conheço por nome cada uma delas. Ele disse: eu chamo pelo nome. Ele disse: elas ouvem a minha voz, eu conheço cada uma delas, e eu dou a vida por elas. Às vezes nós vivemos como se Deus tivesse nos abandonado. A gente tem emoções e a gente pode sentir que estamos abandonados, é uma questão de emoção. E você pode falar para Deus: estou me sentindo abandonado, mas na sua cabeça você tem que entender: eu não estou abandonado. A minha emoção é de abandono, a minha emoção é que Ele não está ligando, a minha emoção é que Ele não ouve a minha voz, porque o salmista também falou isso. O senhor está demorando para responder, eu estou triste, eu estou angustiado. Isso é emoção. A gente tem emoção e pode falar: estou triste, estou me sentindo abandonado. Pode falar, seja sincero, que nem um salmista, mas na sua cabeça saiba, Ele te conhece plenamente. Você não tem nem como enganá-lo, você não tem nem como manipulá-lo. Às vezes as pessoas não fazem o que tem que fazer para Deus, aí aparece uma enfermidade, aí começa o processo de manipulação. Se o Senhor me curar, então eu vou obedecer. Se o Senhor curar, então eu vou ser missionário. Tarde demais. Ele pode até te curar porque Ele quer te curar, mas por manipulação Ele não vai curar. A pessoa passa a vida toda desobedecendo, aí quando o médico fala: agora você vai morrer, não, agora eu vou ser missionário. Tarde demais. Agora eu vou servir o Senhor. Tarde demais. Deus não vai ouvir oração de manipulação. Chegou a hora de morrer, vai morrer. E para de manipulação. Se quiser andar com Deus, transparência, porque não dá para enganá-lo. Ele conhece as ovelhas, Ele sabe tudo sobre as ovelhas. Então seja muito transparente com Deus. Estou sem vontade, estou com vontade, estou triste. Seja transparente e fale: o Senhor me ama, o Senhor me conhece, estou esperando que o Senhor vai operar, o Senhor vai me ajudar, eu vou crescer, eu vou sair dessa, e a honra e a glória serão para o Senhor. A segunda vez que ele disse:
que ele ia dar a vida pelas ovelhas, ele deixou bem claro que ele conhece plenamente as ovelhas. E a terceira, a quarta e a quinta vez. A terceira e a quarta é uma coisa pessoal, não é doutrina. Você pode ter outra opinião. A Bíblia inteira é importante, de Gênesis a Apocalipse. A aliança que Deus fez com a Noé, a descendência de Noé, é importante. Ele disse: eu nunca mais vou afogar ninguém dessa maneira. Estou fazendo uma aliança com Noé, a sua descendência, os animais selvagens. Nunca mais vou fazer isso. Isso aí tem importância, mas não é o nosso assunto. A aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó tem muita importância, mas também não é o nosso assunto. A chamada que ele fez com Moisés é muito importante, mas também não é o nosso assunto. A aliança que ele fez com Israel no Monte Sinai é importante, mas não é o nosso assunto. A aliança que ele repetiu nas colinas de Moabe, quando eles estavam para entrar na terra prometida, é a repetição da aliança do Sinai, é importante, mas não é o nosso assunto. A aliança que ele fez com Davi é importante, mas não é o nosso assunto. A aliança que ele fez com Salomão é importante. A promessa da nova aliança é importante. A Bíblia inteira é importante. Mas se eu tiver que escolher 2 versos, os principais para a minha vida, são esses 2 versos aqui. João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Essa é a terceira vez. Na terceira vez ele diz: eu vou dar a minha vida. Nas 3 vezes está implícito que é voluntário, mas agora ele acrescenta: mas eu vou ressuscitar. Eu vou dar a minha vida, mas eu vou reavê-la. Eu vou dar minha vida de maneira voluntária, está implícito que é voluntário. Eu vou ressuscitar. A morte não tem poder sobre mim, nem o pecado, nem as trevas, nada. Eu vou dar minha vida pelas ovelhas, eu vou ressuscitar. Quando nós falamos que Jesus morreu por nós, a gente sempre esquece. Eu nem gosto de falar disso. Não gosto de falar da paixão de Cristo. Pensa numa morte cruel, profetizada que seria com crueldade, foi com muita crueldade. Eu não gosto de falar isso. Quando ele disse que ele ia dar a vida pelas ovelhas, ele estava falando: eu vou passar pela paixão de Cristo. É uma sessão de tortura da noite até as 3 horas da tarde. É uma sessão de tortura, de guspe, de soco, de tapa, de zombaria, de crucificação, de canseira física, emocional, de perda de sangue. É um negócio horroroso a morte do Senhor Jesus. Ele sabia disso. Eu vou dar a minha vida pelas ovelhas de maneira voluntária, mas eu vou ressuscitar. Aí tem a 4ª vez, quando fica claríssimo, porque está implícito que é voluntário, mas agora está claríssimo, verso 18: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente dou, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esses 2 versos são os mais importantes para mim, porque agora estou falando de mim, serve para você também, mas eu estou falando de mim. Que seria eu se Jesus não tivesse me conhecido? Que seria eu se Jesus não tivesse me amado? Que seria eu se Jesus não tivesse dito: eu vou dar minha vida pelas ovelhas, e eu estou dentro. Eu vou passar pela paixão de Cristo, e o pastor Silas está dentro. Eu vou ter vitória para o meu povo, para minhas ovelhas, e o pastor Silas está dentro. Eu não seria filho de Deus, eu não teria salvação, eu não teria o Espírito Santo, eu não seria salvo se ele não tivesse entregado a sua vida de maneira voluntária. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Sabe o que é isso? Ninguém tinha poder mesmo. Ele era Deus encarnado, em plena comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Se ele soprasse, caía todo mundo no chão. Se ele orasse a Deus Pai, enviasse centenas ali de anjos, matava todo mundo. Mas se ele também ordenasse, eles caíam mortos também. Ele podia subir aos céus como Elias, ele podia ter o seu corpo humano glorificado, tornando-se corpo espiritual, e voltar a ser corpo humano, como no Monte da Transfiguração. Então ninguém tocava nele.
mas como ovelha muda foi levado para o matadouro. Isaías 53. Pedro cortou a orelha de Malco, ele colocou na mesma hora, sem cicatriz, hein? Colocou ali sem cicatriz, falou: para essa hora eu vim. Esses dois versos são mais importantes para mim, porque o que seria eu se Jesus não tivesse morrido por mim? O que seria você se ele não tivesse morrido por mim? Mais importante, que evidentemente que dada a unidade que há na Trindade, ele fala várias vezes, a Bíblia fala várias vezes, que ele foi enviado por Deus Pai, mas aqui ele está dizendo: eu vim porque eu quis, eu vou morrer porque eu vou morrer, e tem mais, vou ressuscitar, vou ressuscitar, ninguém tira a minha vida, eu a dou de maneira espontânea e vou ressuscitar. E uma quinta vez, essa conversa havia terminado, nós não terminamos a conversa, porque a história vai ficar tenebrosa, vai entrar os ladrões e os salteadores, essa história vai ficar que nem filme de terror, de tão horrorosa que ela vai ficar. Mas a história acabou. Depois eles foram, no outro dia, Jesus estava ainda em Jerusalém, 2, 3 dias depois, não sabemos, perguntaram se ele era o Messias, ele disse: mas eu já falei, né, gente? Está faltando o quê? Desenhar, fazer mímica. Ele falou: já falei que as escrituras dão testemunho de mim, João 5, as escrituras dão testemunho de mim, ou seja, Moisés, os salmos messiânicos, os profetas, os milagres dão testemunho de mim, porque as escrituras diziam que o Messias ia fazer os milagres que ele estava fazendo. Os milagres testemunham a minha unidade com o Pai, sabemos, na plenitude do Espírito. Teve o testemunho de João Batista, teve o testemunho da voz de Deus Pai: esse é o meu filho amado, quem me comprazo. Ou seja, ele falou: já falei, e as obras que eu faço dão testemunho. E eles começaram a duvidar. Ele disse: olha, se vocês não creem que eu estou no Pai, o Pai está em mim, creem por causa das obras. E aí ele falou pela quinta vez, João 10, verso 26, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso aqui é maravilhoso. Conheço as minhas ovelhas, amo as minhas ovelhas, vou entregar minha vida pelas ovelhas, vou ressuscitar, minhas ovelhas ouvem minha voz, ouvirão minha voz, e ninguém tem poder de tirar minhas ovelhas das minhas mãos. Eu penso, posso estar enganado, é um assunto polêmico na teologia, que as ovelhas podem ser rebeldes e desobedientes e se afastarem do Senhor, mas isso é outro assunto, que me parece estar bem claro na Bíblia. Mas se depender de Jesus, e se nós não atrapalharmos com as nossas rebeldias, desobediências, autossuficiências, ninguém tira a gente da mão do Senhor. Diabo nenhum, demônio nenhum, nada, nem a morte, como está em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, tribulação, angústia, nada vai nos separar do amor de Deus, nada nos arrebata das mãos do Senhor Jesus. Ele é a porta, porque Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, Ele sabe tudo sobre as ovelhas, e ninguém tira as ovelhas das mãos dEle. Uma história tão simplesinha, significado espiritual é tão profundo, mas agora a história fica horrorosa, vira filme de terror, que tem os ladrões e os salteadores. Entre os ladrões e os salteadores tem o ruim, tem o pior e tem o horrível. Presta bem atenção. Então Jesus disse que também tem os ladrões. João 10:1. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Verso 8.
Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Verso 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 12: o mercenário que não é pastor é o ladrão salteador, e quem não pertence às ovelhas vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Verso 13: o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Agora a história ficou horrorosa, porque tem os ladrões e tem os salteadores, e eles querem matar, roubar e destruir. Agora virou filme de terror, porque não tem só as ovelhas aprisionadas, agora não tem só o bom pastor que dá a vida, e porque ele dá a vida, ele é a porta. Agora tem os ladrões e tem os salteadores, e o propósito deles é matar, roubar e destruir, e o alvo deles é matar, roubar e destruir. Eu posso dizer que tem o ruim, tem o pior e tem o horrível. Quem são os ladrões? Verso 1: não passou pela porta. É aqueles religiosos, ou filósofos, ou ideólogos, que parece que tem salvação, parece que tem conhecimento, parece que tem caminho, parece que é algum caminho, mas não é caminho nenhum. As religiões, as idolatrias, as filosofias, as ideologias não podem fazer nada pelas ovelhas. Além do mais, não passaram pela porta, não conhecem o Senhor Jesus, não se converteram, não têm perdão de pecados, não tem libertação de pecados, não tem certeza da vida eterna, não conhece o Senhor, mas apresentam-se como caminhos de solução, mas não conhece a porta, não conhece o caminho para Deus, que é Jesus. E o fim dessas religiões, ideologias, filosofias é matar, roubar e destruir. Vai matar, roubar e destruir, porque não salva. Quem salva é o bom pastor que morreu pelas ovelhas, ama as ovelhas, conhece as ovelhas, e ele é o único caminho para Deus. Essas religiões não têm nenhuma solução, porque vem das culturas. Jesus vem do céu, vem da Trindade, vem da própria existência de Deus. Por isso que ele é o caminho para Deus, por isso que ele é o único caminho para Deus. Não tem outro caminho. Parece piedoso, parece santo, parece certo, vai entrando na moda, né? E agora nós temos as modas das meditações, com as suas posturas e tudo mais. Até parece que está flutuando, porque o mundo das trevas sabe dessas experiências legalzinhas assim também, sabe enganar também, mas o fim disso é matar, roubar e destruir. Isso é o ruim. Agora tem o pior. O pior é quando parece que está certo, mas não está certo. Era o caso dos fariseus. Agora fica mais difícil e você vai prestar atenção. Deus deu a lei para Moisés. São 5 primeiros livros das Escrituras, Pentateuco, essa lei que Deus deu para Moisés. A lei é de Deus, mas referimos a ela como lei de Moisés. De fato não é de Moisés, a lei é de Deus. A lei é boa, a lei é santa, a lei tem ensino correto, a lei está na Bíblia. A lei é boa, a lei é santa, a lei é correta, a lei foi dada por Deus, a lei está na Bíblia. E a lei tem 613 mandamentos. E a lei diz assim, isso é um conjunto. Se você quebrar um dos mandamentos, você quebrou a lei toda. Então a lei deixa bem claro que ninguém é salvo pela lei. A lei é boa, a lei é santa, a lei ensina o certo e o errado, a lei foi dada pelo Senhor, mas a lei não salva ninguém, porque ninguém consegue cumprir os 613 mandamentos sem quebrar. Quer saber? Moisés não cumpriu a lei. Você quer saber? O rei Davi não cumpriu a lei. Você quer saber? O profeta Isaías não cumpriu a lei. Ninguém nunca cumpriu a lei sem quebrar o mandamento. Então a lei não salva. Deuteronômio 27, 26
Eu vou ler aqui numa versão um pouquinho diferente dessa daí, mas vai dar na mesma. Deuteronômio 27, 26. Pode ler aí na Nova Almeida atualizada. Maldito quem não permanecer em todas as palavras desse livro da lei para cumpri-las, ou para cumprir. Maldito quem não permanecer nas palavras da lei para cumprir. Ora, ninguém obedece os 613 mandamentos. Então, ninguém permaneceu nas palavras da lei. Todos nós, aos olhos de Deus, à luz da lei, somos malditos. A lei não salva ninguém. E a lei não quis salvar ninguém. A lei não quis falar para ninguém: você vai ser salvo pela lei. Isso não está na Bíblia. A lei mostra que a pessoa era salva pela graça de Deus, quando o pecador se arrependia, e o inocente animal que está na lei de Moisés, no livro de Levítico, o inocente animal morria no lugar do pecador. O inocente animal que está na lei simbolizava o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lei indicava que a salvação é pela morte de um inocente que substituía o pecador, simbolizando Jesus. A lei simbolizou Jesus. Por isso Jesus disse: as escrituras dão testemunho de mim, Moisés dá testemunho de mim, os profetas, os salmos messiânicos. Então a lei não salva. Mas os fariseus, nos dias de Jesus, queriam que as pessoas fossem salvas pela lei. Se você não for circuncidado, você não é salvo. O judeu deve ser circuncidado, porque é um sinal da aliança com Deus. Não é um mandamento para todos os homens de todas as etnias. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Pode guardar o sábado, pode ser circuncidado. Alguns dos 613 mandamentos não vai cumprir. A lei não salva ninguém. Quem salva é o sacrifício vicário de Jesus, o bom pastor, que de maneira voluntária deu a vida pelas ovelhas. Não só morreu pelas ovelhas, ressuscitou, está vivo. Ele é o único caminho para Deus, ele é a porta. Agora essa opção é pior, é além de ruim, porque parece que está certo, porque está na Bíblia. Mas está na Bíblia não para salvar, está na Bíblia para indicar que nós não conseguimos. E também está na lei que Jesus viria. Deuteronômio 18 é uma profecia de Moisés, de Jesus. Também a quase sacrifício de Jesus, quando Abraão quase sacrificou Isaac, é uma simbologia de Jesus. A Páscoa judaica é uma simbologia de Jesus. Gênesis 3,15, a semente da mulher virá e derrotará o diabo, é uma profecia de Jesus. A própria lei diz: é Jesus, mas quando as pessoas, baseado na Bíblia, dizem isso aqui vai salvar, é pior de tudo, porque tem base bíblica, parece que tem base bíblica, está citando a Bíblia, mas se alguém for dizer que a lei salva, a Bíblia diz que a lei não salva, a própria lei diz que a lei não salva. Jesus disse que a letra mata e o Espírito dá vida. Paulo deixou claro em Romanos, em Gálatas: lei não salva, quem salva é o Senhor Jesus. O ladrão, o salteador tem o ruim. As religiões, ideologias e filosofias têm o pior. Quando os fariseus queriam dizer que quem ia salvar a lei e não o Senhor Jesus. Isso é o pior. Se aproxima das ovelhas, mas o resultado é matar, roubar e destruir. Não conhece as ovelhas, não ama as ovelhas, tem segunda intenções com as ovelhas. Os fariseus gostavam muito de dinheiro e honra e posição. Eram pessoas muito ruins, mas aparentemente muito religiosas. Não tinham interesse nenhum, não tinham passado pela porta que é Jesus, não eram salvos e propunham um caminho que não ia dar certo. Agora tem o pior de todos, tem o horrível. Agora aguenta a mão aí, está ficando um filme de terror, né? Que você é ovelhinha, mas o ladrão e o salteador quer pegar você. Agora tem o horrível. Muita atenção agora. A soma das expressões cristãs no mundo, tem uma palavra para isso, é cristandade. O que é a cristandade? Você pega as igrejas da Reforma Protestante, anglicana, luterana, presbiteriano,
metodista, junta com a Igreja Católica, junta com os coptas no Egito, junta com os cristãos do primeiro século, desde o primeiro século na Etiópia, junta com as expressões ortodoxa russa, grega, síria, da Armênia, no Líbano tem lá uma expressão cristã também desde o primeiro século, vai juntando todas essas expressões cristãs, pentecostais, neopentecostais, junta tudo, isso é a cristandade. Na cristandade tem ladrão e tem salteador. Não é todo mundo que diz que é cristão que é bonzinho, não. Tem ladrão e tem salteador. Quem são eles? Não passaram pela porta, não conhecem o Senhor. É uma religião de cultura, é uma religião de tradição, que não foca na pessoa e na obra de Jesus. É uma expressão cultural de cristianismo, que de alguma forma tem o nome de cristianismo, mas não prega o evangelho, não prega as escrituras, não fala da pessoa e da obra de Jesus, chama ele até de Cristo Redentor, mas não explica porque que ele é o Cristo Redentor, o único caminho para Deus. E nessas expressões de cristianismo, que tem muito cristianismo cultural, histórico, necessariamente não é bíblico, com inúmeras práticas e cerimônias e orações que não tem nada a ver com as escrituras, parece cristão, parece salvação, mas não tem nada a ver. E além do mais, inclusive no meio evangélico, tem aqueles que dizem assim: se você não for membro dessa igreja, você não é salvo. Eu preciso dizer para você, igreja nenhuma é porta, a porta é Jesus. O Salvador é Jesus. Quando começa a levantar muita placa de igreja, se você não for dessa igreja, você não é salvo. Se você não vier para essa igreja, você não é salvo. Igreja nenhuma salva. A porta é Jesus. O bom pastor que nos ama, nos conheceu e morreu por nós é Jesus. O que tinha poder de ressuscitar é Jesus. Na cristandade tem esses. Se você não for dessa igreja, você não está salvo. Se você não for disso aqui, você não está salvo. E sem querer ofender ninguém, mas como fato histórico, se você não estiver debaixo da cobertura desse pastor, missionário, reverendo, apóstolo, você é amaldiçoado. Ei, peraí. A Bíblia diz que eu e você nos tornamos benditos em Cristo Jesus. Gálatas 3, 13 e 14, isso é maravilhoso. Gálatas 3, de 6 a 14, é maravilhoso. Capaz de uma hora dessa eu pregar nisso aí, porque é maravilhoso demais. É quando Paulo fala de que a Escritura estava prenunciando que os povos da terra seriam justificados pela fé em Jesus, quando Deus falou para Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra, que nós nos tornamos benditos em Jesus. Aí Paulo ali vai escrevendo, porque pela lei ninguém é justificado, pela lei ninguém é abençoado. Ele cita esse verso que eu acabei de ler. Aí ele chega no Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é a maldição da lei? Somos pecadores, ninguém consegue cumprir os 613 mandamentos. Não é para sair desobedecendo, mas por mais que a gente queira obedecer, a gente não encaixa certinho. Então ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Lembra disso? Jesus não era maldito, Jesus era bendito. Jesus é santo. Quando ele morreu por nós, ele se fez maldição em nosso lugar. Não era a maldição dele, era a nossa maldição. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, morrendo a morte do maldito, pendurado no madeiro, porque a lei de Moisés disse que quem morria pendurado numa árvore, no madeiro, crucificado, era maldito. Ele morreu a morte do maldito, Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse a todos os povos da terra, e a promessa do Espírito: todos os povos da terra, judeus e não judeus, se tornam benditos em Cristo, porque Ele se fez maldito em nosso lugar. Se você recebeu Jesus, você é bendito. Todos
os seus pecados estão perdoados. Até o pecado que você vai pecar amanhã. Não é que a gente vive em pecado. Isso é um outro assunto. Eu vou falar domingo que vem, que eu sou o segundo dia da campanha de oração. Vou falar do processo de santificação, mas não vou falar hoje. O fato é que nós temos pecado, irmão. Pecado habita em nós. Habita em nós o Espírito Santo, mas habita o pecado também. O mal também habita em nós. Jesus disse que de nós sai, do nosso coração sai o que não presta, né? Eu vou falar disso domingo que vem, não vou mudar o assunto agora. O fato é que nós temos pecados, mas quando nós recebemos Jesus, nele nós nos tornamos benditos. Somos filhos de Deus, aleluia. Sabe o que é a bênção de Abraão? Que a bênção de Abraão chegasse a todos os povos. Sabe qual que é a bênção dele? Ele era maldito e deixou de ser maldito quando ele creu no Senhor e nas suas promessas. Isso que é ser bendito. A gente crê no Senhor e nas suas promessas por causa de Jesus, e nós somos benditos. E às vezes, para assustar as pessoas, manipular as pessoas, estão com medo de perder um membro da igreja, vai que ele não dá o dízimo, vai que ele não dá a oferta. Aí eles começam: se você não estiver debaixo da cobertura aqui, você está perdido. Se você estiver em Cristo, você é bendito e você não está perdido. Não deixa ninguém te manipular, não deixa ninguém te amaldiçoar, não deixa ninguém te amedrontar. Se você está em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Os ladrões, os salteadores são aquelas religiões e ideologias que não passam pela porta, mas tentam dizer que vão salvar. Tem o pior, parece que está certo, que nem fariseus, né? Vai citando Bíblia, parece que está certo, tem que obedecer a lei. É para obedecer a lei, ninguém está dizendo que é para desobedecer. Nós estamos dizendo que a gente não consegue obedecer plenamente, e a salvação está no perdão de Jesus. Então parece que está certo, mas não está certo. E aí na cristandade ainda, agora que parece que é crente mesmo, parece que é cristão mesmo, mas é um cristianismo cultural. Tem a cruz de Cristo, tem isso, tem aquilo, tem o Pai Nosso. Parece que está certo, mas é um cristianismo cultural que não fala da pessoa e da obra de Jesus. Não fala que Ele é o caminho, não fala que Ele é a porta, não fala que nós somos vitoriosos nele, salvos nele, bendito neles, batizados do Espírito Santo nele, e ainda fica pondo medo na pessoa. Se você sair aqui da cobertura de não sei quem, você está perdido. Você sair daqui, você está perdido. Está perdido nada. Você encontrou Jesus, você está salvo. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, encontrará pastagem. Jesus é a porta. Os ladrões e salteadores, eles tentam se aproximar das ovelhas por segundas intenções. Na maior parte das vezes eles não estão entrando pela porta, porque eles estão dizendo: essa porta que é Jesus não é suficiente. Se você sair dessa igreja, você está perdido. Se você não sei o que, você está perdido. Irmão, sabe por que tem pastor, missionário? Se a pessoa quiser usar o título apóstolo, que use com o sentido correto do Novo Testamento. Sabe por que tem isso aí? Para servir. Os pastores são chamados para servir. Pastores não são chamados para manipular, nem para serem autoritários. Pedro escreveu claramente: não sejam senhores do rebanho, não sejam donos do rebanho. O dono do rebanho é Jesus. Ele disse para Pedro: se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. Pastor foi chamado para pastorear a ovelha, para cuidar de ovelha. E às vezes pastorear é esse sermão bem claro, reto e direto que eu estou falando aqui. É ensinar a Bíblia tal como a Bíblia é, porque do contrário também não está pastoreando, está adulando. Tem que pregar as Escrituras com educação, com mansidão, mas tem que falar a palavra do Senhor tal como ela é, tem que ensinar a palavra do Senhor, mas os pastores têm que se submeter à palavra. Nós temos toda quarta-feira, das 7 às 8, um discipulado de pastores e líderes. Todo mundo pode entrar. Tem gente que fala assim: pastor, eu quero entrar nesse negócio, mas eu estou dirigindo lá para o trabalho, eu não vou conseguir participar, mas eu quero ouvir.
Até eu chegar no trabalho eu quero ouvir. E assim nós temos uns 23, 24, 25, mas qualquer um pode entrar. É só pedir para mim, pode entrar do discipulado. Mas sabe o que eu falo para os pastores? Praticamente não tem nada que nós estamos falando aqui que vocês não saibam. Nós fazemos o discipulado não é para aprender, é para lembrar, para nós vivermos o que pregamos. Eu falo para os pastores, não adianta a gente pregar se nós não vamos viver o que pregamos. Não adianta a gente pregar e não tem bom testemunho. Não adianta pregar e não tem mansidão. Não adianta pregar e não tem integridade. Não adianta pregar e uma mentirinha aqui ou uma mentirinha ali. Não adianta pregar e não estar vivendo a plenitude do Evangelho. Nós temos o discipulado, não é porque nós somos os bons. Temos o discipulado para aprender o que é, porque a gente quer falar para Deus, para o Espírito Santo, que eu quero viver o Evangelho que eu estou pregando. Eu quero viver o Evangelho que eu estou pregando. Não quero só ter aparência de crente, aparência de pastor, tradição de crente, tradição de pastor. Queremos viver o Evangelho para a honra e glória do Senhor. E nós já sabemos que nós vivemos e só vamos conseguir viver no poder do Espírito Santo. Esse é um assunto que eu voltarei a ele domingo que vem, quando eu falar do processo de santificação. Então, os ladrões são as religiões, ideologias que não passaram pela porta. O pior é aquele, parecia muito religioso e certo, que nem os fariseus, citavam a lei de Moisés, não estava errado, obedecer alguns daqueles mandamentos, mas crer que seriam salvos pela lei estava errado. E o pior de todos, parece crente, faz parte da cristandade, mas é um cristianismo histórico, cultural, sem Bíblia, sem arrependimento, sem palavra, sem temor, colocando condições. Se você sair dessa igreja, você não está salvo. Se sair dessa cobertura, você não está salvo. A porta da pastagem é Jesus. A vitória é Jesus. Aleluia. Que seria eu, você, se Jesus não tivesse nos amado e morrido por nós? O que nós podemos fazer agora é ficar em pé. Eu vou orar agradecendo o Senhor, mas assim, Ele diz que conhece a gente por nome, que as ovelhas ouvem a voz, mas para as ovelhas ouvirem a voz, elas também têm que querer conhecê-lo e amá-lo. Isso envolve ler a Bíblia, envolve estar num grupo de discipulado, envolve participar de uma igreja. É um processo de crescimento, não é? Para que a gente possa ouvir a voz do Senhor. Mas eu queria expressar gratidão pelo fato que Ele morreu por nós de maneira voluntária. Ele morreu por nós porque Ele quis morrer por nós. E Ele diz que conhece as ovelhas e ouve a voz das ovelhas. Ele não abandona as ovelhas. O mercenário vai abandonar as ovelhas. Ele não abandona as ovelhas. Ele não diz que não vai ter nenhum problema, nenhuma dificuldade, mas Ele diz que vai estar com as ovelhas sempre, até no vale da sombra da morte. Então eu queria agradecer o Senhor, eu queria orar por isso, queria pedir o poder do Espírito Santo. Mas, irmão, relacionamento com o Senhor não é assim. O pastor ora e fica todo mundo amém, aleluia. Você também pode orar, irmão. Também pode bater o pé também, se quiser, Senhor Jesus, pode sapatear também. Você também pode falar com Deus. Não fica olhando para mim como se eu fosse artista, não. Eu não sou artista, eu sou um servo. Deus me levantou para pregar, para ensinar, para viver o que eu prego. Então você pode falar também, você pode orar. Você pode orar alto também: Senhor, como eu quero conhecer esse bom pastor que me ama. Não fica ouvindo só oração. E quando eu estiver orando, eu vou orar também por cura de enfermos. Apresenta os enfermos que passar na sua cabeça, apresenta a sua enfermidade. Mas tem que ser interativo. Eu estou orando e todo mundo está orando junto. Eu estou orando e você não está assim, cabeça no mundo da lua, não, entendeu? Entendeu? Então quando eu orar, você bota fogo aí e começa a orar também, amém? Aleluia. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Senhor, que maneira profunda de ensinar por meio de histórias tão simples, mas com significado espiritual tão profundo. Pai amado, nós somos gratos. A palavra de Deus diz
que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nós aprendemos que Jesus veio, mas Ele não veio por obrigação. Ele conheceu as ovelhas, Ele amou as ovelhas, Ele quis vir morrer pelas ovelhas, dar a vida pelas ovelhas. Se Ele não morresse, Ele não seria o caminho, Ele não seria a porta das ovelhas. Nós te agradecemos pela salvação de Jesus. Nós todos as ovelhas estávamos presos no pecado, no medo da morte, preso nos vícios, preso nas consequências da educação familiar que tivemos, preso nos conceitos da cultura brasileira, preso, Senhor, nos maus hábitos, preso nas emoções que reagem de maneira muito ruim inúmeras vezes. Estávamos presos, mas em Jesus nós temos perdão, aleluia. Ele nos tira da prisão, desse aprisco de morte, de pecado, de destruição, e nos leva para a plenitude do reino de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. O que seríamos nós se o Senhor não tivesse nos amado, se o Senhor não tivesse morrido por nós? O que seríamos de nós se o Senhor não nos conhecesse, se o Senhor não nos chamasse pelo nome, se o Senhor não estivesse conosco sempre, se o Senhor não nos desse o Espírito Santo, se nós não recebêssemos a bênção de Abraão, que é a justificação pela fé? Obrigado, Senhor Jesus, bom pastor, porta das ovelhas, caminho para Deus, Senhor Salvador. Obrigado, Senhor Jesus, aleluia. Pai amado, nós colocamos agora o teu povo na tua presença. Nós passamos Natal, Ano Novo com os familiares, e talvez não foi os dias mais felizes, talvez até teve briga. Pai amado, nós talvez nos entristecemos com as condições de alguns familiares que não estavam bem com o Senhor. Pai amado, talvez estávamos alegres, mas talvez estávamos tristes, porque nem tudo foi vitória em 2025. Estamos entrando em 2026, mas nós queremos dizer, sabemos que nós temos um pastor que nos ama, que não nos abandona. O Senhor disse: nada tem mais poder do que eu, nada arrebata as ovelhas das minhas mãos, nada arrebata. Eu perdoo, elas não perecem, eu dou vida eterna, ninguém as tira das minhas mãos. Pai amado, que nós possamos viver 2026 com um bom pastor que é Jesus, que nós tenhamos liberdade de oração, liberdade para ler a Bíblia. Pai amado, eu coloco o teu povo agora na presença do Senhor. O Senhor sabe a agonia que cada um deles está passando no trabalho, na família. Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, eu os abençoo em nome de Jesus. Abençoo com a tua presença, abençoo com os teus anjos, eu os abençoo no poderoso nome de Jesus. A barreira da incredulidade nós destruímos em nome de Jesus. A barreira das emoções reais, mas inúmeras vezes enganosas. Deus não me ama, Ele me abandonou, Ele não ouve a minha voz. Nós destruímos essas barreiras em nome de Jesus. Pai amado, nós abençoamos o teu povo. Quem precisar de emprego, nós abençoamos com emprego. Abre a porta. Aqueles que precisam de clientes, nós abençoamos com clientes. Abençoa o teu povo. Aqueles que precisam de alegria, nós abençoamos com alegria, aleluia. Pai amado, livra o teu povo do mal, da escravidão, do pecado, da opressão das trevas. Guarda o teu povo, Pai,
dá a ousadia do Espírito Santo, que eles possam usar a autoridade que eles têm, mandando embora toda a obra do diabo, no poderoso nome de Jesus. Pai amado, dê alegria ao teu povo, dê noite de descanso abençoado, que ao retornar ao trabalho, Senhor, retornem com energia, com vontade, com alegria, com fé. Vai ser um novo ano de bênção e de prosperidade e de milagres, para a honra e glória do nome de Jesus. Pai amado, dê ousadia para falarem da pessoa de Jesus e orarem pelas pessoas. Eles vão orar pelas pessoas durante a semana, eles imporão as mãos sobre os enfermos durante a semana, eles vão expulsar demônios durante a semana, e o Senhor vai amá-los, o Senhor vai guardá-los, e o Senhor vai se revelar ao teu povo. Pai amado, nós recebemos as tuas bênçãos. Pai amado, nós abençoamos os 12 dias de oração que começa na próxima ceia. Pai amado, traz o teu povo para orar e para clamar e para entrar nessa campanha, buscando a tua face, para a honra e glória do nome de Jesus. Pai amado, nós apresentamos os enfermos na tua presença, aqueles que sabemos e não devemos falar os nomes e nem falar as enfermidades. Nós apresentamos diante do Senhor essas pessoas enfermas, apresentamos essas pessoas e oramos por elas. Abençoamos o irmão Edson Lira, que está no hospital para ser extubado a qualquer momento. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Abençoamos aqueles outros que não estamos falando os nomes, e apresentamos agora quem está aqui na igreja, ouvindo online, que estiver com enfermidade. Nós abençoamos com cura, no nome de Jesus. Abençoamos com cura, no poderoso nome de Jesus.